O olhar da Miranda de hoje será sobre o silêncio. Eu não sei se você já ouviu essa frase, mas Mozart dizia que a música não está nas notas, mas sim no silêncio entre elas, entre uma e outra. Inclusive tem até alguns vídeos que acabaram usando essa frase dele e dramatizando isso, mostrando realmente o quanto a música está muito mais no espaço entre uma nota e outra do que na nota especificamente. E para que a gente possa falar do silêncio, nós precisamos primeiro retomar a necessidade humana da fala. Para você entender por que você tem essa necessidade da fala, por que você não consegue fazer silêncio, qual a dificuldade de ficar quieta com os seus pensamentos e se essa necessidade de ficar quieta com os seus pensamentos em relação a palavras é o que de fato identifica o que significa silenciar. Eu acredito que de todos os possíveis conselhos que possam ser dados, um dos mais relevantes, um dos mais importantes, um daqueles que muda a vida mesmo, de fato, é: aprenda a fazer silêncio, aprenda a silenciar. E é por isso que eu tô aqui fazendo essa live hoje. Já manda essa live para as amigas tagarelas de vocês, para aquelas pessoas que não estão conseguindo atingir os objetivos de vida, perdendo uma energia imensa, sem saber muitas vezes no que, porque essa energia pode estar sendo perdida por conta da falta do silêncio, da falta da observação. Mas esqueça essa história que contaram para você, que para fazer silêncio você precisa ser um mestre de meditação lá no Himalaia. É claro que não. O milagre do silêncio muitas vezes acontece até quando você está falando. Sim, pasme. Se você ainda não pegou papel e caneta, eu sugiro que o faça, porque você sabe que as minhas lives são verdadeiras aulas, ou algo que eu chamo de live class. São aulas porque você vai aprender muito. Então, já pega papel e caneta lá. Já me dei muito mal, pois não consigo fazer silêncio. Essa é uma dificuldade humana inacreditável. E você vai entender muito agora, Cássia, do porquê isso acontece. Porque essa necessidade humana de falar, porque a gente não foi treinado para silenciar, porque a nossa dificuldade de diminuir os nossos pensamentos. Aliás, eu já fiz uma live sobre ansiedade e sobre solidão. Quem tá aqui, se quiser assistir depois dessas duas lives, eu indico também. E ao longo dessa live eu vou indicando outras coisas que você pode fazer para te ajudar. Como eu disse, para você poder entender o silêncio, é preciso primeiro entender a necessidade humana da fala. Em todos os meus materiais eu explico a teoria do cérebro trino, que para mim faz todo o sentido do mundo. Lembrando que eu não sou terapeuta, eu sou escritora. E estou falando a partir deste lugar de escritora, por isso o olhar da Miranda sobre o silêncio. E o cérebro trino é uma teoria que divide o cérebro em 3 porções. A primeira e mais antiga, que é a instintiva, intuitiva, a mais animal, a porção mais animal nossa. A segunda se desenvolveu a partir da primeira, que é a parte emocional do nosso cérebro. E só depois vieram as palavras. Só que diferentemente do que a gente imagina, que as palavras vieram para mostrar a nossa razão, o nosso lado racional, elas vieram única e exclusivamente para fazer com que você consiga pensar a respeito daquilo que você sente, para poder expressar o que você sente. Ou seja, mesmo a parte racional do cérebro só se desenvolveu para poder dar suporte e apoio para a parte emocional. Então, se você acha que você é uma pessoa racional, se você acha que você é um ser racional, se você acha que o ser humano é um ser racional, você não poderia estar mais enganado. Nós somos instintivos, emocionais e só então uma pequena parte racional que apenas serve às nossas emoções. E é por isso que você gasta uma energia imensa, porque você está olhando para o lado da razão, quando na verdade a grande riqueza, o grande milagre da sua vida está nas suas emoções não gerenciadas. Assista todas as lives, fica por aqui para você poder aprender a fazer isso. Essa fala nossa se desenvolveu a partir das emoções e é ela que gera conexão entre um ser humano e outro. Ou seja, quando eu estou falando com vocês aqui, vocês estão conectados comigo.
Vocês estão prestando atenção, estão concordando, discordando, estão lembrando de um monte de coisas quando eu falo uma determinada coisa. Se eu falo um determinado gatilho, vem uma série de memórias a respeito de uma mesma situação. Vocês estão lembrando de pessoas, estão lembrando do que estão fazendo. Quer dizer, tem muito pensamento, mas a conexão entre nós, ela está estabelecida. E é para isso também que serve a fala. Porque não adiantava ficar só nas emoções. A gente precisava desenvolver uma forma de conexão para poder vir às sociedades e então a gente poder estabelecer isso tudo e ganhar mais território e desenvolver a raça humana. Foi só para isso. Só que lá na infância, essa fala, ela se desenvolve, primeiro que ela se desenvolve diferente de homens e mulheres. E é por isso que você tem tanta dificuldade de falar com o seu par. Enquanto homens demoram mais para desenvolver a fala porque eles têm mais dificuldade emocional, de compreensão, de entendimento emocional, e eles têm muito mais um lado voltado para a observação, as mulheres são mais artimanhosas e desenvolvem a fala primeiro. Por isso que as mulheres têm uma necessidade de fala muito maior do que os homens. E é por isso também que as mulheres precisam de mais sono do que os homens, porque tem um gasto energético. A fala requer uma energia muito elevada, porque você precisa pensar no que você vai falar para depois expressar isso. Por isso que muitas vezes aprender uma outra língua na vida adulta, por exemplo, ela é tão difícil. Sabe quando você sai da aula de inglês com o cérebro macerado, parece que você realmente assim torceu ele ao máximo, porque é essa sensação. O seu cérebro está o tempo todo pensando. E como você está o tempo todo pensando, ele não descansa. Mesmo quando você dorme, ele continua trabalhando. E essa necessidade nossa de fala é por não compreender isso. Então, se lá na infância homens e mulheres já se desenvolvem de forma diferente, olha o tanto que a gente se confunde. Se você for ver, se prestar atenção em como somos analfabetos emocionais e como a gente não consegue expressar os nossos sentimentos exatamente por conta desse analfabetismo, e não consegue parar um segundo para pensar no que nós sentimos, exigindo tudo do outro, até que dá pouco problema, né? Caramba, a gente não para se ouvir. E isso começou lá na infância, em que interagir era uma obrigação, mesmo que você não tivesse vontade, e os nossos pais chamavam isso de educação. Dá oi pro fulano, ciclana. Dá oi pra ele, dá oi pro tio. Vai cumprimentar. E às vezes, pior ainda, abraça. Nós éramos obrigados, quando criança, a termos interação mesmo quando nós não queríamos, ou seja, isso para nós é natural. Principalmente porque era validado e obrigação e coagido a fazer, nós precisávamos fazer pelos pais, que eram, ou os adultos responsáveis por nós, que eram as pessoas que nós mais admirávamos. Lembrando que os filhos não amarão os pais para sempre de forma incondicional. Esse amor é impossível, porque quando você percebe quem os seus pais são, aquela idealização, ela reduz. Só que enquanto criança existe. Então, o chefe total e absoluto como pai ou como mãe mandavam você interagir mesmo que você não quisesse. Por isso que é difícil a gente ficar em silêncio. Além disso, quando esse treinamento era feito dentro de casa, ele foi piorado, potencializado na escola quando você precisava saber todas as respostas imediatamente. Senão você era retalhado pelo professor e pelos colegas. Uma pessoa que respondesse errado, você já sabe o que acontecia na sala de aula. E o que ainda acontece. A gente precisa também tirar um pouquinho, remover do anjo tudo que não é anjo, principalmente das crianças, achando que as crianças são absolutamente inocentes. As crianças são instintivas. Por isso que tem tanto bullying, por isso que tem tanta dificuldade na infância, porque elas falam. Elas ainda não criaram esse filtro. E essa fala sem filtro pode ser cruel muitas vezes. Além disso, além de você ter sido obrigada a interagir quando você não queria, de você ter que saber as respostas, dar uma resposta imediatamente, o pensamento era tido como negativo, como burrice, a pausa era tida como burrice, você foi super estimulada sempre na sua infância.
E nós superestimulamos as nossas crianças, porque a gente quer que as nossas crianças aprendam, que elas façam, que elas sejam os melhores em inglês, porque inglês faz bem pra vida, porque se ela tem que se desenvolver fisicamente, então ela precisa fazer exercício, aí ela vai pra aula de equitação, ela vai pra aula de tênis, ela vai pra não sei aonde. Meu Deus, nós estamos superestimulando as nossas crianças, e daí no momento que elas estão em casa, elas estão nesse aparelhinho aqui, ó, que tem uma superestimulação imensa também. Falta pra nós, desde a nossa infância, e nós estamos replicando isso em relação às nossas crianças, a falta do estímulo da observação, da meditação. E acredite, crianças são capazes de meditar. Ah, imagina a minha filha, nem pensar, ela é hiperativa, ela não para, De onde que a sua filha está aprendendo isso? Parte é dela, mas parte também é do meio. É possível você perceber como a criação de uma criança é feita quando você vê os pais e uma criança num restaurante, por exemplo. O quanto essa criança é ansiosa ou não e o quanto isso vem dos pais. Uma criança que tem essa necessidade de fala muito grande, ela tem esse tumulto dentro da casa dela. Ela tem essa confusão dentro dela, porque essa confusão é validada fora. E isso também ajuda adultos a se aproximarem de Dom Juan de merda. Já vou falar sobre isso. Já na vida adulta, dado que a gente não foi estimulado para observação, dado que a gente precisava saber a resposta, precisava falar, todo silêncio parece ruim, parece constrangedor, é constrangedor. E também é sinônimo de burrice. Uma pessoa que não fala, que não se expressa, ela não está sendo percebida como uma pessoa que está observando. Ela está sendo percebida como uma pessoa burra. Ai, mas o que tem que você tá quieta? O que te interessa? Se eu tô quieta, eu quero estar quieta, me deixa quieta. Entende? Porque às vezes a gente tem essa necessidade de interação que o outro lado não está recebendo. Esteja aberto, esteja aberta para alguém, para os seus amigos, mas não tenha essa invasão. Calma. Você não precisa interagir com tudo o tempo todo. A gente simplesmente não sabe ficar em silêncio. E esses dias um seguidor me disse assim: como ficar em silêncio quando a minha mente grita? Primeiro, sabe por que as nossas mentes gritam? Porque a gente não para ouvi-las. Sabe quando tem uma sala em que as pessoas estão falando mais baixo? A minha voz está baixa agora, porque eu estou falando com vocês. Vocês estão ouvindo através de um aparelho, eu não preciso gritar. Mas se nós estivéssemos numa sala pessoalmente, com essa quantidade de pessoas, aqui já teria um burburinho. Se tivesse mais gente, ou se alguém estivesse falando mais alto, naturalmente as outras pessoas começam a falar mais alto. Perceba num restaurante, por exemplo, quando a gente está jantando, no início tá tudo quieto, depois começa a ficar mais barulhento, as pessoas começam a beber mais, elas têm a necessidade de falar mais. Elas estão relaxando. E estão permitindo que o cérebro instintivo, dado que a razão está meio confusa, se expresse. Mas você consegue fazer essa expressão da sua emoção e do seu instinto quando você faz, por exemplo, quando você dirige. Ou quando você faz algo que é automático para você, limpar a casa, lavar a louça, organizar algumas coisas, você vê que a sua mente começa a pensar muito mais aberta, muito mais ampla. É você colocando a sua mente racional como se ela estivesse bêbada, como se ela estivesse mais drogada mesmo, porque ela está entretida em alguma coisa. E aí o resto faz com que você comece a pensar de uma forma mais ampla pela sua intuição, pelo seu lado instintivo e pelo seu lado. Um dos motivos pelos quais a nossa mente grita é porque nós não aprendemos a ouvir os pensamentos. Então ela precisa gritar cada vez mais alto. É como se ela estivesse numa sala em que você não está ouvindo e ela precisasse começar a gritar. E é por isso que a gente se perde tanto. Por isso que a nossa mente grita tanto. O silêncio é bom, ninguém sabe o que você está pensando, diz a Maria. Essa é uma boa tática mesmo. E tu sabe que, na verdade, aqui tem uma outra parte que eu nem coloquei na minha colinha, mas tem uma parte do mistério que eu cito no Seja um Assunto que Você Domina, em relação à parte de inteligência sedutora. Pessoas que são mais misteriosas despertam mais o interesse das outras do que aquelas que falam demais, do que aquelas que se expõem demais.
Por um lado, você tem que dar assunto para as pessoas, sim, você tem que interagir com as pessoas, mas por outro lado, se resguardar tanto protege você, quanto aumenta o interesse dos outros. Então a gente precisa fazer esse contraponto, esse balanço, essa perceptividade de não falar demais, nem de menos. Não fazer silêncio demais e nem de menos. E essa é uma dificuldade nossa mesmo. E aqui, em relação aos gritos da mente, eu preciso falar uma coisa para vocês. Você fala não para entender o que você sente e expressar o que você sente, mas para fugir do que você sente. É por isso que a gente tem tanta dificuldade de fazer silêncio, porque a gente está fugindo do único sentido que faz sentido de dentro. E é por isso que a nossa mente precisa gritar, porque ela não está sendo ouvida. Essas vozes não estão sendo ouvidas, elas não estão sendo compreendidas por você. Na live passada, eu falei a respeito de uma seguidora que perguntou assim: mas Miranda, o que eu faço? Eu tô cheia de dívidas, era sobre ansiedade. Eu tô ansiosa, eu não sei o que fazer. Eu disse: você sabe o que você está sentindo? Eu tô sentindo ansiedade. Por trás da ansiedade, o que você está sentindo? O que você sentiria no pior cenário? Qual seria o pior cenário? E comecei a fazer as perguntas certas para ela. E ela começou a perceber que aquela ansiedade vinha de um medo gigante. E a ansiedade, quando vem de medo, principalmente de medo e de tristeza, e se a gente ouvir o maior conselho que é, quando você está ansiosa, mantenha calma. Só que a ansiedade vinda do medo e da tristeza, ela é uma ansiedade que paralisa, então não adianta resolver, não vai resolver você manter a calma. O que você precisa é entender de onde esse sentimento vem. E a gente fala demais porque a gente não para entender de onde os nossos sentimentos vêm. É uma fuga. É mais fácil você falar e você tentar compreender e aí dar uma confusão desgraçada, como disse a Cássia agora, porque na verdade você está falando e você está compreendendo enquanto você está falando. Você não parou para compreender isso. Antes de ontem eu fiz uma reunião super, super importante na minha vida. Talvez uma das reuniões mais importantes da minha vida. E eram com advogados, da minha parte, da outra parte. E a minha parte disse: nossa, mas você estava super preparada. Foi bom, foi fluido, foi gostoso ouvir você, o teu ponto de vista. Você estava tão empoderada. Eu disse: eu estava empoderada porque eu sei o que eu sinto. Porque eu estou voltada para a minha verdade, porque eu não precisava mentir. Eu acabei de fazer um post sobre mitomania, que é aquela pessoa que mente compulsivamente. Ela começa mentindo uma mentira pequenininha assim, só que essa mentira vai ser percebida, então ela precisa mentir mais e mentir mais e mentir mais e mentir mais. E essas mentiras vão ficando grandes até que o que é visto não pode mais ser desvisto, que é a frase de abertura do Dom de Merda Nunca Mais. Quando você percebe a mentira, e porque o mitomaníaco, por mais que ele tente saber a verdade dele, por mais que ele tente olhar para a verdade, ele não vai conseguir, porque ele precisa esconder as outras mentiras dele. Por isso que você vai ver o mitomaníaco quieto, mas não por estar observando, é porque ele não tem como falar. Ele não tem o que dizer, ele não tem como se defender por conta das mentiras. Então nessa reunião eu estava super empoderada, não é porque eu me preparei verbalmente. Lembra que a parte verbal é só um acessório para as emoções. Para você compreender primeiro, em silêncio. De você com você mesma, sem se espalhar, removendo do anjo tudo aquilo que não é anjo, as vozes sabotadoras, as vozes dos outros, a opinião alheia. Remover tudo. E deixar só a sua verdade. Isso é praticar o estado pleno de presença que eu falo tanto no Seja um Assunto que Você Domina. Aliás, se você quer ser minha aluna, assista a aula no link da bio. Vem pro lado de cada ilha. Se você gosta desses materiais que são só doses homeopáticas, você não faz ideia do que é o curso completo. Dando uma olhadinha aqui no que o pessoal tava... Adoro seus conteúdos. Obrigada, querido. Obrigada mesmo. Gosto quando os meninos vêm também. É tão difícil vê-los por aqui, né? E o meu conteúdo é mais voltado para as mulheres mesmo. Por quê? O movimento de autoconhecimento é para os homens? Claro. Claro que é. Mas é muito mais feminino. Por isso que eu normalmente falo voltada mais para as mulheres. Por conta disso. Você é incrível. Uma inspiração para nós. Obrigada. Obrigada, Si. Isso é incrível. A Paty e a Cícera falaram a mesma palavra. Agradeço, queridas.
Agradeço mesmo. Então você não fala, você não se perde na sua fala para fazer o que a fala serve, que é compreender e se expressar de uma forma poderosa. Você fala porque tem boca. Você fala e você vai falando enquanto está entendendo e aí você se perde, você fala o que não deveria. Daí você se arrepende. Aí você perde a grande chance da sua vida de comunicar de fato o que você está sentindo, a sua verdade, a sua realidade. Veja, quando uma pessoa está falando de verdade, até o corpo muda. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa mente, tem muita coisa na mente dessa pessoa. Tem a mentira, tem a verdade que precisa ser sobreposta à mentira, porque se você só mentir, você vai ser percebido. E tem a terceira versão, que é a verdade e a mentira juntas. E sempre vai ter vazamento da verdade nisso. E a pessoa precisa prestar atenção no que ela está falando, no que ela está pensando, no que ela está falando de verdade e de mentira, no que ela está pensando de verdade e de mentira, no que ela está mostrando com o corpo de verdade e de mentira, como o outro está percebendo de verdade e de mentira. Olha quantos cenários ao mesmo tempo. Isso é impossível de ser mantido por muito tempo. Por isso que quando você está falando com um mitomaníaco, deixa ele falar. E se ele percebe que você está sendo de verdade, ele fica quieto. Aí vem o tratamento de silêncio, que já eu vou falar sobre ele, que é o silêncio negativo, que é o silêncio que faz mal. Então, pare para entender os seus sentimentos, para que você possa expressar isso. Aí veja, você não entende os seus sentimentos, você fala enquanto você está entendendo, você fala o que não deveria, perde a chance de falar e quer que o outro faça isso de uma forma perfeita. Se comunique com você como um mestre quando você não faz isso. Entende quanto a gente é prepotente enquanto ser humano? O quanto a gente exige do outro aquilo que a gente não consegue fazer? E a gente exige que o outro fale ainda. Às vezes o outro não está preparado para falar. Que esse é o silêncio positivo. Mas a gente exige que ele fale. Olha a criança lá sendo exigida a interagir quando não quer, sendo exigida a dar resposta quando não tem, quando não sabe. Aliás, uma das maiores dificuldades do ser humano é dizer, eu não sei sobre isso, me ensina. Assumir o que a gente não sabe. Eu vejo tantas pessoas. Olha só, se você que está aqui já conversou comigo e você falou que sabia algo que você não sabia, eu pesquei. Não faz isso contigo. Não faz isso com o seu interlocutor, não precisa. Se você não sabe, assuma. Você vai ver, a hora que eu for falar de como praticar o silêncio, que reduzir as vozes das sabotadoras da sua vida, da sua mente, que estão boicotando você, sabotando você. Uma das coisas é você assumir a sua desimportância, a sua ignorância. Se você é ignorante em alguma coisa, assuma. É mais fácil para você e é mais honesto contigo e com os outros. E você não vai precisar manter uma máscara que não existe. É leve quando você diz, eu não sei sobre isso. É leve quando você diz, eu não vou conversar com você sobre isso, porque eu vou ter que te ensinar sobre isso e a gente não tem tempo. Veja, se vocês olharem, eu tenho postado algumas coisas a respeito do meu posicionamento político. E quando eu sou atacada, eu sempre digo a mesma coisa, eu não discuto política com quem não tem o mesmo conhecimento que eu. A não ser que seja do mesmo lado que eu, porque aí eu não vou ser atacada. Agora eu não vou ficar me colocando de ataque por pessoas que não compreendem o que eu compreendo, que não estudaram o que eu estudei. E aí eu não só estou assumindo a minha desimportância, mas eu estou assumindo o meu valor também. Na mesma postura. Eu estou dizendo, se você não sabe o que eu sei, eu não vou discutir com você. Porque você é hipossuficiente cognitivamente nessa brincadeira. E eu não vou fazer isso contigo. Ah, mas aí você ensina. Não. Quer aprender? Vem assistir minhas lives ou seja minha aluna no curso. Entendeu? Para de tentar ensinar as pessoas. Esses dias uma outra situação também. Ai, mas você é exigente demais. Sou porque são 8 bilhões de pessoas, eu preciso ter um filtro. Você precisa ter um filtro. As pessoas com as quais você mais convive são as pessoas mais importantes da sua vida, porque elas vão moldar os seus resultados de vida, vão moldar os seus resultados e mudar também. Quem são as pessoas que você deixa ter acesso? Qualquer um? Porque você precisa ser aceita?
porque você precisa ensinar o Dom Juan de Merda a ser um homem decente. Ele não vai ser, esquece isso. Para de insistir. Tem uma passagem no Paris Sans-Eiffel, a minha trilogia, que ela tá conversando com um psicólogo e o psicólogo olha pra ela e diz assim, você sabe o que é sofrimento? O que causa sofrimento? Como ela tá sofrendo pra caramba porque ela quer esganar o amor da vida dela, ela responde o amor. E o cara diz não, o psicólogo. E ela pensa, e ela diz assim, tá, fala logo, porque eu não vou ficar aqui pensando. Ele disse, o que causa sofrimento é a resistência. É você ficar resistindo. Só que o que nós aprendemos desde criança? Eu vou insistir. Eu vou conseguir de qualquer jeito. Esses dias, quando eu falei pra uma pessoa que me conhece muito, eu disse, eu não sou competitiva, a pessoa disse, sério? Eu achei que você era. Eu disse, não. E eu não sou competitiva mesmo. Se você disser pra mim assim, você não vai conseguir, eu disse, sério que você pensou isso? Pois é, então. Nem vou tentar, né? Ou vou tentar por mim, não porque você instigou isso em mim. Veja, se você é um assunto que você domina, você não permite que os outros dominem você. As provocações. Se você for ler os comentários das minhas postagens, saiba que eu tô fazendo muita coisa lá pra você que tá lendo os comentários aprender. Até onde vai uma pessoa abusiva? Até onde vai uma pessoa que não sabe respeitar? Esse conteúdo me faz refletir muito sobre os meus alunos. Ai, Paty, os professores têm uma responsabilidade tão grande. Tão grande, e você sabe disso. Aliás, um professor seria obrigatório fazer cursos de inteligência emocional. Professores e pais. Meu Deus do céu, isso seria imprescindível. Não existe uma humanidade evoluída de verdade sem inteligência emocional, esquece isso. É impossível. Porque o nosso instinto dá suporte para as emoções e as emoções dão suporte para a razão. Entendeu? Quando você fala, não para entender os seus sentimentos, para expressar os seus sentimentos, mas para fugir, você se desconecta da sua verdade, você se desconecta de si, porque você está olhando para fora, você está olhando para o outro. Você não está olhando para a sua verdade. Você está falando por falar. Faça um teste, pare de falar por falar. Pare de perder seu tempo com isso. Muito interessante, porque quando eu comecei quando eu me revelei escritora, eu digo revelei porque eu sempre tive essa escritora dentro de mim, ainda que eu não imaginasse que eu me tornaria, não era um sonho, não era uma coisa, um dia você escrever um livro. Não, nunca. Mas eu me revelei e, gente, eu escrevi 1.200 páginas em 4 meses e Paris Sans-Eiffel é uma obra-prima. Se você leu e se você ler, você vai ver que é um dos melhores livros que você vai ler. Minha primeira obra. Naquela época eu tinha muita necessidade de falar de mim. Eu tinha muita necessidade de expor essa Miranda que eu tava conhecendo, porque eu tava simplesmente apaixonada por ela. Eu tava descobrindo uma mulher incrível dentro de mim. E eu precisava falar. Então, todas as pessoas que eu encontrava, eu ia pegar um avião, eu ia não sei o que lá, eu sentava do lado, a pessoa perguntava, quando a pessoa perguntava o que eu fazia, eu dizia que eu era escritora também, porque primeiro eu falava especialista em negócios, hoje eu nem falo especialista em negócios mais. Eu falo, sou escritora, ponto, acabou ali. Eu tinha uma necessidade de falar. Quando a pessoa dizia, você é escritora, gente, tadinha da criatura. Porque ali eu alugava a criatura o voo inteiro. Eu ia contar de Paris Sans-Eiffel, eu ia contar disso, eu ia contar daquilo. Era uma necessidade de mostrar aquela Miranda linda que eu tava conhecendo. E é linda mesmo, super apaixonante, incrível. Concordo com vocês, meninas, é maravilhosa. E eu acho que eu sou a pessoa que mais tem amor próprio. Eu sou extremamente apaixonada por mim, de verdade mesmo. Não é história. E eu tinha aquela necessidade de falar. Conforme o tempo foi passando, eu fui dando voz para os lugares. A minha necessidade de fala hoje é muito pequena. A minha necessidade hoje está voltada para o ensino das pessoas que querem de fato aprender. Se você quer de fato aprender, você tem muito conteúdo aqui. E o meu conteúdo tá pra mudar agora, porque eu surfei a onda da viralização do cabelo de rica e cabelo de pobre. Até alguém colocou aqui, faça o vídeo do cabelo de rica de novo. E ali eu fiz um monte de outros videozinhos que era pra aproveitar aquele momento mesmo. E agora eu tô voltando cada vez mais pra essência que eu sempre gostei. Que é isso, que é o ensinar, que é o falar. E dar voz pra essa fala
real. Vocês não vão ver eu falando aqui um monte de bobagem, vocês não vão ver. Não. Abra sua boca para o que realmente é relevante para você. Porque falar tem um gasto energético muito grande. Muito grande. Aprenda a ficar em silêncio com as pessoas. Quando as pessoas estão quietas, curta isso, aproveite isso. A música não está nas notas, está no silêncio entre elas. No espaço entre uma nota e outra. Lembre, eu abri essa live falando sobre isso, foi Mozart que disse isso, não fui só eu. Esse movimento para dentro, que eu falo tanto no Paris Saint-Eiffel, embramar e desespero do desejo, a Bachá, a personagem principal, começa num olhar para fora imenso. Ela só consegue olhar para fora. Ela só consegue fazer esse movimento externo. E a parte legal de Paris Saint-Eiffel, como eu coloquei pelo ponto de vista dela, a quantidade de pensamentos que ela tinha. Se você parar para perceber agora, a Paty está recebendo a trilogia, a Cícera já leu, mas a Cícera pode tá lendo de novo. Então, assim, pode perceber agora o quanto tem fala, mas o quanto tem pensamento dela. E o quanto os pensamentos dela eram tumultuados. Depois vem o Sansara, vem o meandro, a desordem do amor, e na desordem do amor mostra o quanto esses pensamentos são confusos e ela vai dando conta disso, ela vai percebendo isso. Que é o que vai acontecer com você agora, você vai começar a perceber o quanto seus pensamentos são confusos. Você já fazia uma ideia, é por isso que você está nessa live. Mas agora você vai perceber ainda mais. E por que isso acontece? Porque o que é visto não pode ser desvisto. Depois que você vê o demônio, você não vai mais ver o anjo no demônio. Você vai perceber mais ainda, você vai entender isso mais ainda. E aí no Sansara, os ciclos da evolução, ela dá lugar para essas vozes. Para as vozes sabotadoras, para os sentimentos que ela chama de lobos espreitando no horizonte. Os sentimentos mais dolorosos, os sentimentos mais difíceis de serem encarados, que ficam bufando para você lá no horizonte, que você foge deles como o diabo da cruz. E no final do livro, ela domestica esses sentimentos e os transforma em ursinhos de pelúcia. Ela percebe que eles não vão fazer mal. Pelo contrário. Todos os nossos sentimentos são para nos fazer bem, mesmo os mais difíceis. Aliás, diz pra mim, qual que é o pior sentimento do ser humano que vocês acham? Paty, Cícera, o dia tá lindo, acabou de entrar. Tá lindo mesmo, tem um solão aqui ainda que eu não gosto, eu prefiro. Oi, o dia tá lindo, a Bruna. Qual é o pior sentimento do ser humano? Enquanto vocês respondem, eu vou dar uma continuidade aqui. Esses dias eu vi um vídeo que eu achei interessante do Elon Musk. Esquece se você gosta dele ou não, tá? Esquece essa parte, pensa só numa pessoa super poderosa que tá mais longe do que qualquer outro ser humano na face da Terra. Em relação a tudo, tá longe em relação a tudo, inclusive fisicamente, né? Mas o cara é um gênio. Independente se você gosta ou não, o cara é um gênio. Elon Musk é um gênio. Ele fez o cometa da ré. Qualquer pessoa que disser pra você que não é, você tem que dizer, meu Deus do céu, que é isso, gente? Entende? E aí, foi feita uma pergunta pra ele, e ele demorou 12 segundos pra responder. Se você parar pra pensar, 12 segundos é pouco. 1, 2, 3, 10, 12. É rapidinho. Só que você assistindo o vídeo, você fica, meu Deus, chega a dar uma angústia na gente, aquele silêncio. Porque tu pensa assim, que o menino não vai responder nunca? 12 segundos. Agora diga para mim, um homem que é um dos homens mais inteligentes do mundo, que fez o foguete da ré, coisa que a humanidade inteira imaginou que nunca seria possível. Demorou 12 segundos para responder. Ele tá te dando permissão para você observar. Ele tá te dando permissão para você parar, respirar e responder. Sem ter essa necessidade de ser na hora, de ser imediatamente. Quando eu fiz a pergunta para vocês, qual é o principal sentimento mais doloroso do ser humano? Um monte de respostas veio à mente de vocês. Desse monte de respostas que veio à mente de vocês, eu tenho certeza que vocês também consideraram a resposta que seria certa para os demais, não foi? É difícil a gente desconsiderar isso. Porque nós fomos treinadas nisso. E por mais que você diga, não, mas eu pensei só no que eu queria. Mentira!
Eu, Miranda, que ensino sobre inteligência emocional. Tenho um curso, escrevi um livro fantástico sobre isso, na verdade 5 livros, a trilogia Paris Saint-Eiffel. Tem uma inteligência emocional a partir da visão de um romance. O Dom Rod Merda Nunca Mais tem inteligência emocional a partir do ponto de vista da falta da inteligência emocional, tanto do abusador quanto da abusada. E o Seja um Assunto que Você Domina, que é pura inteligência emocional. E o Seja um Assunto que Você Transcenda vai ser inteligência emocional vista para a transcendência, para a espiritualidade, para sair desse ego, sair desse eu nosso. Não comecei a escrever ainda, tá? Porque quando eu escrevo, eu demoro 30 dias para escrever um livro de 200 páginas, ou seja, a hora que parar para escrever vai ser assim. Certamente você parou para pensar na resposta certa dos outros, porque todos nós fazemos isso. E naquele momento que o Elon Musk deu esses 12 segundos, ele deu tempo para todas essas vozes se aquietarem, sabendo que o que ele responderia poderia ser usado contra ele, e não é como nós, entendeu? O que pode ser usado contra Elon Musk não é a mesma coisa que pode ser usado contra réis mortais como nós, cá entre nós, né? Então ele deu tempo para esse pensamento. O que ele podia responder, o que ele devia responder, o que o outro estava pensando, o que ele queria responder, o que era dele, o que já foi dele, mas não é mais. Aí você pensa que 12 segundos é pouco. A minha vontade quando alguém me faz uma pergunta é dizer, posso te responder amanhã? Né? Olha que delícia isso. Posso pensar bem no que você me perguntou? E veja, quanto mais tempo a gente dá para pensar no que o outro perguntou, mais valor a gente dá para isso. Eu perguntei para vocês qual é o sentimento mais doloroso do ser humano, tá? A Si respondeu ingratidão, a Paty medo, a Cássia medo. Gente, medo é o único sentimento realmente destruidor. E ele é usado pela sociedade, pela política, pela indústria farmacêutica, pela indústria da alimentação. Porque a gente está sempre com medo de comer e ficar doente, ter que tomar o remédio deixa mais doente ainda. A gente tem medo de falar, a gente tem medo de não falar. A gente sente medo o tempo todo. O medo realmente é uma desgraça. E assim também tá certo, meu Deus, ingratidão, que é coisa pior do que a pessoa ser ingrata. Só que quando a gente pensa na ingratidão, a gente pensa que a gente esperava alguma coisa, né? E esperar alguma coisa do outro é a certeza de ser traído e de ser decepcionado. No Paris Saint-Eiffel eu falo isso, você vai ser decepcionada por todas as pessoas perto de ti, principalmente pelas que você ama, que são as que você dá mais importância emocional. Então escolha quem tem o direito de decepcionar você. E se essa decepção não te trouxer crescimento em relação ao relacionamento, corte. Corra o mais longe que você puder, o mais rápido que você puder e sem olhar para trás. Fuja. Elon Musk te deu permissão de ter 12 segundos de pensamento para dar a resposta. Entendeu? Se você aprender a praticar o silêncio, você vai perceber que o silêncio acontece até quando você fala. Enquanto eu tô falando com vocês, eu, Miranda, estou num estado pleno de presença, que o silêncio da minha mente é imenso. Eu tô tão focada no que a gente tá falando que eventualmente tem algumas estáticas. Eu penso no barulho lá da rua, eu penso no sol que tava batendo na minha cara, eu penso que eu tô com sede, que o batom tá no dente, eu fico observando vocês. Se você prestar atenção, os meus olhos então estão em 800 mil lugares ao mesmo tempo. Porque eu sou uma pessoa muito visual, eu busco muita informação com os olhos. Quando eu tô dirigindo, então, se você vê eu dirigindo, é enlouquecedor. Meu olho fica porque eu tenho muita expressão pelo olhar também. Eu trago isso é meu. Inclusive, no Paris Saint-Eiffel, o Bey chama ela de meu olhar. É lindo isso, né? Uma pessoa me chamava de meu olhar também. Então, quando você para e pratica o silêncio, vai chegar um momento em que você vai perceber o silêncio até quando você está falando. A sua mente para de gritar e você consegue se expressar melhor. Por isso que é tão bom me ouvir. Porque eu consigo expressar isso bem.
Porque a minha mente está em silêncio. E você percebe quando ela não está em silêncio que é o momento em que eu perco a palavra, que eu repito de novo, que eu perco a linha de raciocínio. Se você assiste uma aula minha, a Paty que está em todas as aulas minhas, a Paty é a pessoa que fica lá, minha aluna que fica lá, ela recebe as pessoas, ela dá oi para quem está entrando lá na sala, ela fica do início até o fim, no final a gente sempre bate um papinho. Quando o negócio lá aparece, faltam tantos minutos para terminar a aula, meu Deus, ali eu me perco toda. Porque daí eu fico pensando no tempo, além de tudo que eu tô pensando para falar para vocês, que isso não é estática, isso é foco. O silêncio pode ser pensamentos também, desde que eles sejam focados. Porque você está observando, você está no estado pleno de presença. Olha o que eu tô falando para você. Você tá pensando, você tá falando e você pode estar em silêncio. Porque o silêncio não é necessariamente ausência de palavras e ausência de pensamento. É o foco. É o estado pleno de presença. E aí, quando você percebe isso, você dá lugar para sua voz interior real. E no início é difícil por quê? Porque elas estão falando todas juntas, é o seu medo com a sua ansiedade, que vem do medo, da tristeza, e aí se enfia a ingratidão no meio, e o fulano que me traiu, filho da puta. Opa! Ui, não me derrubem. E você fica pensando num monte de coisa. No início é difícil. Só que você vai dando lugar para essas vozes, vai dando lugar até que sobra a sua voz. Você deixa de ser um assunto que os outros dominam para ser um assunto que você domina. A sua mente não grita mais. As vozes param, as vozes sabotadoras não gritam mais. E você dá lugar para elas e você passa a ouvi-las e você percebe que era tudo estática. Sabe quando você está colocando o rádio lá, fica... Pois é isso. Aí você percebe uma música. Eu não gosto dessa música. Não, essa música eu não gosto. Sertaneja eu não gosto. Aí você vai pra outra, é música gaúcha. Não, também não quero. Tô afim de ouvir uma música lenta, uma música gostosa, calma. Opa! Aí você pega, capta. Aí você vai indo na sintonia fina. É isso. Esse é o seu pensamento. É muita estática, você não sabe direito, não, mas isso não é, até que você vai na sintonia fina, no pincelzinho mais fino da obra de arte. Aquele acabamento mínimo. Que é isso que eu tô falando pra vocês agora. Que é onde eu cheguei. Eu ouço, tem coisas, mas é a sintonia fina. Peraí, dessintonizou o meu rádio, deixa eu sintonizar aqui de novo. Pronto, sintonizou de novo. Eu tô focada de novo. É trazer para este momento que vocês estão fazendo. Porque a gente tá sempre perdido, ou triste pelo que aconteceu, ansiosa pelo que não aconteceu ainda, se sequestrando a mente deste momento, que é o único momento que interessa. O futuro não existe, tá? E o passado também não, já foi. O que existe é só o agora. E se você levar isso a sério, você vai perceber que nem a morte de uma pessoa que você ame muito pode te sequestrar disso. E vos fala uma pessoa que perdeu o pai e não se deixou ser sequestrada por isso. Quando meu pai faleceu, e essa história está na trilogia Paris Saint-Eiffel, eu não deixei as vozes me sequestrarem. E eu vi todo mundo sendo sequestrado. Foi muito interessante isso, foi um aprendizado muito, muito, muito interessante para mim. Observar as vozes. E tinham muitas vozes que queriam me sequestrar. A voz da culpa, a voz da dor, a voz disso, a voz daquilo. Não. Aqui não. Eu sou um assunto que eu domino. E olha que eu não tinha escrito seja um assunto que você domina ainda. E cada livro que eu escrevo me muda demais. O silêncio não é vazio, é cheio de respostas. E a excelência não está no que se diz, mas no que se sente, até mesmo quando nada é dito. Exatamente. Exatamente. E quando eu falei para vocês dos títulos das lives, dos temas das lives, foi interessante porque perguntas certas tá sempre em primeiro, quando vem alguma coisa ele cai para segundo e vai lá pro final, que é o que eu quero falar. Eu tô louca para fazer a live de perguntas certas. Mas Deus é tão certinho, ele escreve tudo certinho, que precisava falar sobre o silêncio, sabe? Porque as perguntas certas moram no silêncio. Então eu te agradeço, Cícera, pela contribuição, porque você lembrou de eu falar uma coisa aqui que tá na minha cola, mas mais pra frente. Então, quando você entende que o silêncio acontece mesmo quando você está falando, mesmo quando você está pensando muito, é só dar lugar para essas vozes, ouvindo a sua voz interior, você vai ver que ele não é ausência de pensamento e nem de palavras. É ouvir os seus pensamentos, é ouvir os seus sentimentos, é dar lugar para isso. Para falar o mínimo possível. Porque falar,
gasta energia demais. O seu cérebro tá pensando em 380 mil coisas, ele tá complexo para ele falar e você não para pensar e você vai falando e você vai gastando energia. E é por isso que seus resultados não aparecem, é por isso que você faz tanta confusão na sua vida. Estar no estado pleno de presença é incrível, muda as nossas vidas. Eu acho que a maior dor de um ser humano é perder o filho. Eu acho que sim. A segunda maior dor do ser humano está junto com a terceira, que é perder os pais ou o grande amor da sua vida, ou quem você achava que era o grande amor da sua vida. Só que a diferença entre as dores de perder os pais e o amor da vida é que você percebe ao longo do tempo que esse amor da vida talvez não fosse o amor da vida. Agora os pais são insubstituíveis porque serão sempre os nossos pais. Ou quem você considera como pai. E eu falei pra você que no momento de maior dor do ser humano, que é perder os pais, segundo, né, porque eu não tenho filhos, então pra mim vai ser a maior dor, eu consegui dar lugar pra essas vozes. Isso significa que eu não tô aqui pra me vangloriar, significa que eu tô te dando permissão pra você fazer o mesmo. Assim como Elon Musk me deu permissão para fazer isso naquele vídeo dele. E ele nem sabe quem é a Miranda. Deixa, tá perdendo. Perdeu, Elon Musk, perdeu. Quem tá perdendo é você. Falando nas próximas lives, quem não assistiu a live de solidão, assista. Não tem como você aprender o silêncio sem praticar a solidão antes. Olha como Deus faz certinho. Fiz a live de solidão, a live de silêncio e depois vai ser a live de perguntas certas. Deus há de querer que seja. Mas, se vocês não quiserem que seja, vai ser através dos desígnios dele. Então, tá tudo certo. Eu coloquei aqui algumas sugestões. Mesmo que você esteja assistindo esse vídeo gravado, escreva nos comentários, e quem tá aqui agora online ao vivo, escreva aqui nos comentários quais são os títulos que vocês... O próximo título que vocês mais gostariam, ou a ordem deles. De perguntas certas, que estava no segundo lugar nessa semana. Carência, estava no terceiro lugar. Eu achei que carência ia ganhar. Não ganhou. Eu adicionei 3 aqui. Um deles eu tenho certeza que você vai amar. Divórcio energético. Divorciar-se de todas as energias que não são suas. Você pode se divorciar do seu marido mesmo sendo apaixonada por ele. Você deve se divorciar energeticamente do seu marido mesmo sendo, por ser apaixonada por ele. De lugares, de pessoas, de situações, de sentimentos, de tudo. Ou destino em relação a futuro. O que é o futuro para nós? E eu coloquei uma outra coisa aqui também, autoestima. Então ficou perguntas certas, carência, divórcio energético, destino futuro ou autoestima, mas você pode dar outras sugestões se você quiser. Nós vamos ter live todos os sábados, até segunda ordem. Talvez março eu não faça, porque eu tenho uma viagem em março que pode ser que dê uma confundida. Na verdade, eu tenho uma viagem bem importante em março, depois uma bem importante em abril também. Mas a gente vai conversar sobre isso mais pra frente. E talvez não faça todos os sábados, mas eu vou fazer. A maioria deles, a gente fez quase todos os sábados até agora. Então vai ter muito tema. Olha só, autoestima. A Jenny falando do divórcio energético. Muito bem. Oi, Marli, meu bem. Gente, a Marli foi minha aluna na época da Miranda Woman Place, quando eu era fisiologista do exercício e nem tinha validado o meu método ainda na George Washington. Olha só que loucura. Seja bem-vinda, Marli. Como eu adoro ver as pessoas que conhecem tantas Mirandas, né? Amo também as pessoas que conhecem só a escritora aqui. Ou a que se tornou escritora. A Cícera que tá aqui acompanhou esse papel todo. A Cícera assistiu minha primeira live. Nossa, meu Deus, quanta evolução, né? Se eu vendo as minhas aulas do método Livebook, a primeira aula de inteligência sedutora, eu pensei, meu Deus do céu, como eu já melhorei muito na comunicação, nessa percepção. E é treino, tá, gente? Quando eu falo pra vocês que vocês conseguem, é treinar, observe. A vida é treino, a gente tá aqui só pra isso. Aliás, esses dias eu tive um pensamento que se eu falar pra vocês o pensamento que eu tive, vocês vão dizer que eu tô em depressão, e não é. Mas isso deixa pra seja um assunto que você transcenda. Aliás, esse livro, meu Deus, eu tenho até medo de escrevê-lo. Amo você, Marli. Ai, querida, também amo você. Que delícia isso, que delícia de carinho. Ó, a Rê chegou agora. Oi, Rê. Então, quando você dá lugar para suas vozes, quando você entende essa sua voz interior,
você faz o movimento de remover do anjo tudo aquilo que não é anjo, que é um capítulo inteiro do Seja um Assunto que Você Domina. Aliás, esse não é o meu livro. Pera, deixa eu pegar o meu. Esse aqui. Quer ver? Vou mostrar pra você. A pessoa tá sem óculos, né? Ô, tia Miranda, depois dos 40 tudo muda. Cadê você, nenê? Eu quero mostrar para as pessoas, não fuja. Ó, gestão emocional, 63, remover do anjo tudo que não é anjo. Essa é uma frase de Michelangelo e você já conhece se você já me acompanha, mas eu vou contar de novo. Michelangelo foi questionado sobre como é que ele viu numa pedra o anjo Davi. Aquele primor do anjo Davi. Aquela maravilha de anjo Davi. Do anjo Davi. Ele foi questionado por ninguém menos do que Leonardo da Vinci. Agora imagina cá entre nós, vocês e eu. Leonardo da Vinci conversando com Michelangelo. Você entende que a humanidade não está evoluindo? Nós estamos evoluindo. Gente, não tem mais essas pessoas no mundo. A gente tem o Elon Musk, que é inteligente pra caramba. Mas tem lá seus defeitinhos. Os outros também teriam, mas poxa vida. Cadê o brilhantismo, né? Mas tudo bem. Aí o Michelangelo disse, eu só removi do anjo tudo que não é anjo. Essa é a sua incumbência, cara seguidora e aluna. Você remover o que não é seu. Você remover as vozes sabotadoras, você remover tudo que disseram para você ser um assunto que você domina, não que os outros dominam. E não esqueça, nunca, nunca, nunca disso. Se você quer ser um assunto que você domina, faça o método Livebook aplicado ao meu livro. É um curso de R$ 296 parcelado, você vai ganhar o livro. Você vai assistir as aulas das quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença, é algo que eu dei o nome de inteligência sedutora. Você vai ter acesso a 3 meses das aulas já gravadas, 3 meses de aulas ao vivo comigo, 3 meses para você acessar a leitura do livro interpretada por mim. Porque quando você lê, você aprende, mas quando você ouve, você lê. E você para pensar, você aprende muito mais. Esse método Livebook que eu criei, ele é muito inteligente, que é para você aplicar o que você já sabe na sua vida. Aliás, eu não vou dizer nada muito novo para você, porque eu não sou terapeuta, eu sou escritora. Entendeu? Mas eu vou ensinar você algo que eu aprendi, que é praticar aquilo que você sabe. Transformando essa sua mente obesa, que sabe muito, que estuda muito, que faz um monte de cursinho, faz um monte de mentoria, assiste um monte de videozinho merda na internet, passa a sua vida fazendo isso. E vídeos que talvez até sejam bons, mas eles não ensinam você a aplicar o que você sabe. E aí essa sua obesidade mental precisa ser transformada numa mente atleta. E eu sei fazer isso. Seja minha aluna, assista lá a aula gratuita no link da bio. Não perde mais tempo. Ah, eu falei que você vai receber o livro físico também, autografado por mim? Acho que sim. Seja um assunto que você domina, não tem mais livro para venda, tá? Só junto com o método. E eu precisava falar uma outra coisa também. Não esqueça isso, já anota aí no caderninho. Nós vamos atrair os relacionamentos no mesmo nível da nossa autoestima. Sempre. Pessoas que não têm autoestima e que você ama, elas vão se afastar de você. Porque o seu brilho vai ficar forte demais para elas. Aceite. Deixa que vá. Continue amando. São pessoas que você ama, mas não fazem mais parte da sua vida. Abra espaço para as pessoas que você quer que te levem para o único sentido que faz sentido de dentro, através da sua evolução. Nós viemos para cá para evoluir. Remova do anjo tudo que não é anjo. Esses amigos que não te levam a nada, que destroem o seu pensamento, que duvidam de você, a sua família que está o tempo todo te sabotando, tudo. Nem que você fique sozinha. Assista a live de solidão, decore a live de solidão. A solidão é a maior dádiva que nós temos. Porque você só consegue se relacionar através de você, sendo um assunto que você domina, se você primeiro olhar para si. Você não vai conseguir olhar para si se você estiver rodeada de pessoas. Sinto muito. E dado que você atrai relacionamentos do nível de autoestima que você tem, e se você não se ama
porque você não aprendeu a se ouvir e, portanto, dado que você não aprendeu a se ouvir e não se ama, você se sente uma fraude. E como você se sente, você é vista. Entendeu onde é que eu quero chegar? Você só vai atrair pessoas do nível de relacionamento da sua autoestima, mas você não para se ouvir e, portanto, você não sabe quem você é e, portanto, você se sente uma fraude. Como você se sente, você é vista. Entendeu o porquê da confusão na sua vida? Você precisa silenciar para aprender a ouvir a sua voz. Só que se você não para se ouvir, como é que você vai querer que o outro ouça? Porque o outro não vai ouvir as suas mentiras. Ele não consegue se conectar com isso. A gente só se conecta com quem é de verdade. A gente pode se conectar com quem é de mentira por um tempo. Se você quer ser de verdade. Agora, se você quer continuar sendo uma mentira, bom, mas eu acredito que as pessoas que estão aqui não seja esse o caso. E não vai ser fácil, porque você vai ter que sintonizar o radinho lá, como eu já falei. Você vai ter que ter essa sintonia fina, entendeu? É impossível sem isso. Melhor método da minha vida, isso mesmo, já contei aqui, mas vou repetir. Depois de fazer o método Livebook, muita gente sumiu da minha vida. E foi perfeito. Só removeu do anjo tudo aquilo que não era anjo. Você tá tentando voar com um monte de pedra te prendendo a uma versão que você não é mais. Entende? Aí vem aquele povo romanceando as amizades da infância. Já falei isso pra vocês também. Seja amigo daqueles amigos de infância que evoluíram com você. Ou ame os que não evoluíram, mas é isso. Não dá pra carregar todo mundo. Agora eu quero dizer uma outra coisa também, que o maior problema é que o silêncio vicia, tá? Você vai perceber que falar é um gasto energético imenso. E você vai perceber que isso é desnecessário na maioria das vezes. E que você pensou em falar e você diz, nem vou gastar. Porque daí vai gerar mais discussão, eu vou ter que falar mais, entende? Tava voltando esses dias de Florianópolis, na casa do meu irmão, e eu tava de carona com ele. Tava a família ali, tava eu, a minha cunhada, meu irmão e minha mãe, e a gente voltando, e eu quieta. Mas assim, ó, mas muda, eu entrei muda no carro, saí muda, 8 horas. E aí o meu irmão, uma hora, né, super preocupado, disse, tá tudo bem? Você tá meio quieta? Eu disse, tá, eu só não quero falar. E às vezes eles falavam algumas coisas que eu tinha vontade de interagir, mas eu pensava, se eu interagir, eles vão perguntar, vai ter interação, eu não quero. A minha bateria social tá desse tamanho assim, ó. O fato de eu fazer a live, já gastei um monte dela. Pense bem. Isso é viciante e é gostoso. Porque você só abre a boca pra falar quando realmente precisa. E quando você tem algo a dizer. Se não, pra quê? Agora eu quero falar também dos tipos de silêncio. O primeiro silêncio é esse que nós estamos falando aqui, que é o proativo. Eu me ouço. Eu me calo por fora pra me ouvir por dentro. Já anota os tipos de silêncio. Eu falei pra você vir com papel e caneta. Na próxima live já deixo papel e caneta aí também. Que eu não faço live pra bater papo, eu faço live pra ensinar. O silêncio proativo é aquele que eu me calo por fora, mas eu me ouço. Como eu me ouvi naquelas 8 horas, como eu percebi, nós fomos para Florianópolis 15 dias depois de eu já ter estado lá. E quando a família tá perto, o tendão de Aquiles está aqui, né? Porque uma e outra, eles, sem querer, dão uma pressionada onde dói. Sem querer. Muitas vezes. Algumas pessoas da minha família não é sem querer, mas daí essas a gente já se afastou. Mas, eu fiquei pensando nessas 8 horas, meu Deus, como eu evoluí. De 15 dias. 15 dias! Comportamentos que eu tinha tido na viagem anterior que eu não teria mais. É inacreditável quando você para se ouvir. Você percebe isso. Eu me ouvi tanto naquelas 8 horas. Então esse é o silêncio proativo, que você cala por fora e você se ouve de fato. Em contrapartida tem o silêncio, que é o silêncio falso. Você cala por fora, mas você não para se ouvir. E você só vai criando mais estática, mais voz, mais, mas você não para se ouvir. Você não para. E como é que a gente se ouve? Ouvindo os teus sentimentos, meu amor. Eu tô triste, eu tô com medo,
Eu tô ansiosa. Da onde vem essa ansiedade? É da alegria, da tristeza, do medo. Assista as outras lives, eu falo das 5 emoções básicas de Eric Berne. Só 3 delas podem sabotar você de verdade. E todos os outros sentimentos vêm desses 3. Assista. Não vou falar de novo, porque o povo que já tá aqui, que já ouviu, meu Deus, já decorou essa parte. Tem o silêncio abusivo, que tem até nome na psicologia, chamado tratamento de silêncio realizado pelas pessoas de merda, as quais eu me baseei para escrever este livro aqui, Dom Juan de Merda Nunca Mais. Este livro está agora por R$ 8,90 no dia de hoje desta live. Se você assistir essa live depois, eu não sei se ainda vai estar esse valor, me chama no direct para comprar por R$ 8,90. Não é pegadinha. São 150, 160 páginas de uma vacina contra pessoas e situações abusivas, para você depois poder ser o assunto que você domina, tá? R$ 8,90. O tratamento de silêncio não é para compreender a si, não é para entender a situação, não é para absorver. É o silêncio realizado por uma pessoa que quer manipular, humilhar, enganar e deixar você desesperada. É bem diferente de alguém que te diz eu preciso de um tempo para pensar, e essa pessoa realmente pensa, realmente te traz uma devolutiva decente e realmente está interessada na evolução de si, do outro e do casal ou desse relacionamento. Fuja de pessoas que fazem tratamento de silêncio. Elas não querem crescer, elas não querem observar, elas querem te destruir sem falar nada. E só quem passou pelo tratamento de silêncio, se você já passou, que é aquele gelo, sabe do que eu tô falando. E o tratamento de silêncio pode ser verbal, pode ser pessoal, mas também pode ser quando ele some no WhatsApp, por exemplo, quando te bloqueia no WhatsApp. E depois volta como se nada tivesse acontecido, ou ainda volta para dizer que a culpada foi você. Leia Dom Juan de Merda Nunca Mais. Me chama no direct ou encomenda lá no link da bio. Lá vai estar o valor normal e vai estar escrito compre aqui. Quando você clica lá, você vai direto pro meu WhatsApp. E aí a gente conversa no meu WhatsApp. E se você quiser as páginas de degustação do Dom Juan de Merda, do Paris Saint-Eiffel ou do Seja um Assunto que você domina, entra lá no link da bio, acessa qualquer um daqueles links que diz compre aqui. Você não vai, se não tiver na aula, se estiver no link dos livros, tá? Você não vai cair em lugar para comprar, você vai cair no meu WhatsApp. Porque eu ainda não cheguei no nível, gente, de ter um sistema para compra de livro, tá? Ainda é manualzinho, a tia faz tudo, então me chama lá. Aí eu mando para você as páginas gratuitas de degustação do livro. Degustação. Esses dias uma seguidora disse pra mim assim, o silêncio destrói casamentos e amizades. O silêncio recupera quem você é e recupera os relacionamentos de verdade para você. Desde que esse silêncio seja bem feito. Assista essa live de novo e assista a live de solidão. Assista de novo essa live. Porque você não pegou tudo. Porque você tinha muitas coisas na sua mente. Você precisa remover do anjo aquilo que não é anjo. Todas as vezes que você assiste um filme novamente, todas as vezes que você lê um livro de novo, todas as vezes que você assiste uma live minha de novo, você está removendo do anjo tudo que não é anjo. Porque você já ouviu parte, mas você ouviu parte. Você nunca vai ouvir o 100%. Muito menos o 100% que estava na minha cabeça, porque eu não falei o 100%. Então, se eu tinha isso aqui na minha cabeça, eu já falei isso aqui, você ouviu isso aqui na primeira vez. Na segunda vez, você vai aumentando. Então, assista mais de uma vez. Quem tá minha aluna lá no Método Livebook, assista mais de uma vez as aulas. Porque é aí que você vai aprender de fato. Para de assistir videozinho que não agrega nada pra sua vida. Vai botar coisa que presta nessa sua cabeça. O que impede você de praticar o silêncio é você buscar fora. E porque você foi treinada para isso, você não consegue olhar para dentro, para os seus sentimentos. Para quem tá nessa fase, eu realmente sugiro que vocês leiam a trilogia Paris Saint-Eiffel. A trilogia inteira, completa, tá só R$35. Olha o tamanho desses livros. A qualidade dessas capas. A qualidade do miolo. Isso aqui é o que melhor tem para livro impresso. Por R$35. Os 3 livros. Não é pegadinha.
me chama no direct ou me chama no link da bio em que tá livros, porque lá no link da bio tem 2, o da aula do Seja um Assunto que Você Domina, do meu curso, e a compra dos livros. Na compra dos livros, qualquer link que você entrar lá vai cair no meu WhatsApp. R$35, é menos do que um café. Ixi, nem vou falar desse termo, eu sempre falo isso, gente, eu falo isso há 2 anos, 3 anos que eu faço live. E agora é realmente bem menos do que um café. Ai, desculpa, mas realmente essa foi ótima. Nossa senhora, que inteligente que ficou isso. R$35. E se você quiser os 4 livros, é R$44. Eu só tô conseguindo fazer isso porque tinha livro na gráfica ainda. Porque isso não paga o que eu paguei para fazer os livros. Aliás, eu não tenho nenhum apoio do governo, tá? Quem investe em mim sou eu, porque eu não preciso de pai para ficar investindo em mim. Meu pai já morreu. Você busca fora, você foi treinada para isso. E se você tá buscando fora, leia a trilogia Paris Saint-Exupéry, porque ela vai te pegar pela mãozinha, vai te mostrar o mergulho pro único sentido que faz sentido de dentro. R$35. E se você encomendar junto do Honra de Merda, que é a vacina completa contra pessoas e situações abusivas, é R$44. Encomenda lá o estrupício. Eita. E se você tá assistindo essa live depois, vai lá para me perguntar se isso ainda tá válido, tá? Outro motivo pelo qual você não consegue praticar o silêncio é que a sociedade e o medo, olha o sentimento mais dolorido que vocês colocaram ali, que é um dos mais doloridos, com certeza, impostos pela sociedade, precisam de você dissociada de você, fragmentada, descrente e sem nenhum poder, para você ser fácil de manipular. Porque só uma pessoa que é um assunto que domina não é fácil de manipular. Uma pessoa que é um assunto que domina, ela não vai ser manipulada nunca. Nunca. Ela vai sentir o cheiro de merda, de pessoas de merda de longe. E ela vai ter feito o único mergulho o mergulho pro único sentido que faz sentido de dentro. Entendeu agora? Que tudo faz sentido? Então, essa sociedade e o medo imposto pela sociedade precisam de você dissociada, fragmentada, destruída, amedrontada, com medo de comer não sei o quê, com medo de tomar não sei o quê, com medo de sair na rua, com medo. A gente passou, a nossa geração passou por um medo gigante em 2020. Gigante. Era o medo de morrer. Mas você sabe que você vai morrer, desgraça. Tá com medo do quê, então? Não é que você queira, calma. Agora, honestamente, o que tem de bom aqui? Me conta, nesse planetinha. Fala pra tia Mira. Para pra pensar. O que tem de bom aqui? Essa vai ser a pergunta do Seja um Assunto que Você Transcenda. O que tem de bom aqui? Me conta. Me conta aqui nos comentários. Mas me conta mesmo, não fica brincando. Pensa e me conta. Como praticar o silêncio é a última parte, então. Falar menos e ouvir mais você já sabe, mas eu não tô aqui para ficar só falando o que você já sabe, eu tô aqui para te ensinar a praticar isso. Então, além de falar menos e ouvir mais, que vai fazer com que você gaste menos energia e ainda entenda melhor os seus sentimentos, você vai fazer um outro movimento que é aprender a observar sem interferir. Você não precisa botar essa sua mãozinha em tudo. Você não precisa interferir na vida da sua irmã, na vida da sua mãe. Deixa as pessoas tomarem conta da vida delas, vai cuidar da sua. Para de tentar interferir em tudo. Para de tentar comentar tudo. Para de tentar fazer tudo. Para. Só dá um tempo para você. Quando você pratica isso, você faz um silêncio que no início precisa ser orientado. É como o ócio. Até ócio é uma live que nós não fizemos, né? A Si tá aqui ainda. Nós não fizemos live de ócio, né, Si? O silêncio precisa ser orientado no início, por quê? Porque você não vai conseguir fazer ele sozinho e ele vai acabar virando fuga. Então você precisa pensar assim, eu vou fazer esse movimento de silêncio, 5 minutos de silêncio, que é parecido com uma meditação, mas pare para se ouvir. Mas faça orientado, é como o ócio. Se você não sabe fazer um ócio orientado, se você não sabe fazer um ócio sem se perder, você precisa fazer um ócio orientado no início.
Quando você faz esse silêncio orientado, você consegue se colocar no momento presente, você consegue perceber, aprender a observar, perceber o seu exterior e perceber o seu interior, mergulhando para o único sentido que faz sentido, o de dentro. Você passa a aceitar a sua impotência. Você passa a aceitar a sua insignificância. Se você não fizer, outro vai fazer. Ai, mas a minha mãe só tem eu. Tem não, filha. Tem não. Mas meu filho só tem eu. Quanta prepotência. Aceite a sua insignificância, a sua desimportância. É isso que reduz os gritos na sua mente, porque você compreende o seu propósito, que é conhecer a si, que é entender a si. Você para de buscar fora, você para de ouvir, você para ouvir as suas vozes e você dá lugar para elas ouvindo a única voz que é a sua. E aí você se torna um assunto que você domina. Compreendendo o seu propósito. Aliás, você sabe qual é o seu propósito? É só fazer peso no mundo? É passar a vida pagando boleto, trabalhando para os outros, pagando imposto para um governo corrupto, mentiroso, cria de donra de merda. É ficar ouvindo gente mentirosa na sua vida, sendo traída. É aceitando o abuso. Ou você veio pra cá pra mais que isso? Só que não fica só fazendo as perguntas erradas não, tá? Não perca a minha live de perguntas certas, porque se você fizer as perguntas erradas, isso só vai te levar à frustração. A sensação de impotência negativa, que você não pode nada. Você pode, mas você pode em relação à sua vida. Só. Essa é a única verdade. Agora, como que você pratica o silêncio? Como que você entende melhor o que vai impedir, o que está impedindo você de praticar? Como que você entende melhor os tipos de silêncio? Como você entende melhor a sua inteligência emocional? Como você entende melhor sobre você? É sendo minha aluna no método Livebook. Se você gostou dessa live, que é só uma dose homeopática, você precisa participar do curso completo, que é o tratamento inteiro. E não esqueça de adquirir os meus 4 livros, a trilogia Paris Sanzai sobre vinhos, viagens e desejo, que mostra o que o amor faria por você. Você já sabe o que faria por amor agora, o que o amor faria por você. E o Dom Rua de Merda Nunca Mais, que é uma verdadeira vacina contra pessoas em situações abusivas, por apenas R$44. Os 4 livros. É isso aí, eu não enlouqueci. Eu recebi uma remessa extra da gráfica. Como a editora é minha agora, né? Não preciso ficar dando satisfação pra ninguém. Ai, que gostoso isso. Feito? Então, não esqueça de assistir essa live de novo. Comentar aqui, depois que ela fica salva, qual é o tema que você quer ver o Olhar da Miranda sábado que vem. E de responder as perguntas que eu fiz pra você. Eu tô esperando você do lado de cada ilha. Bença pai, bença mãe. E até sábado que vem.